E aí, beleza? É uma noite de tempestade e em um hotel, um jovem casal está deitado na cama de mãos dadas enquanto toma uma nova droga ilegal chamada Synchronic. Enquanto esperam os efeitos começarem, o homem sai do quarto e pega o elevador e em poucos segundos os dois começam a ver coisas. Na cama, a mulher vê arbustos e plantas aparecerem no quarto antes das paredes desaparecerem e um homem tribal também aparece. Agora ela se encontra no meio de uma selva densa e vê uma cobra se aproximando, o que a faz gritar. No elevador, o homem vê as paredes se desintegrarem e um deserto aparecer à sua frente. Quando o chão do elevador desaparece, ele se vê caindo na areia. Enquanto isso, nos subúrbios, os melhores amigos Steve e Dennis estão trabalhando como paramédicos de emergência. Eles atendem a um chamado sobre um caso de overdose e vão a uma casa onde encontram duas pessoas no chão e uma vizinha que diz ter ouvido barulhos estranhos e alguém falando em francês. Dennis atende um homem sangrando que ainda está vivo, descobrindo um ferimento de saída nas costas. Steve cuida da vítima da overdose e acidentalmente se fura com uma seringa antes de injetar o remédio na garota, fazendo-a acordar. A polícia chega logo depois e encontra uma embalagem de Synchronic, concluindo que é resultado de viciados se atacando. Ao saírem, Steve vê uma moeda de cobre no chão e a pega. Enquanto levam o homem sangrando para a ambulância, os policiais encontram uma espada ensanguentada presa na parede. Algum tempo depois, Steve e Dennis fazem uma pausa durante a qual Steve joga golfe e examina a moeda, vendo a data de 1721. Preocupado com a picada da seringa, Steve faz um teste de HIV e o médico recomenda um check-up completo. No dia seguinte, Steve vai ao piquenique da família do amigo para celebrar o aniversário da filha de Dennis. Steve vê Brianna, a filha mais velha de Dennis, sozinha e decide se aproximar. Brianna vê Steve como o tio legal e tenta contar a ele sobre o que está passando, mas é interrompida por uma ligação no telefone de Steve. À noite, no trabalho, Dennis e Steve atendem a uma emergência em que alguém foi queimado até a morte. Os oficiais informam que não sabem como a vítima morreu, pois não há sinais de fogo por perto, mas encontram uma embalagem vazia de Synchronic e uma maçaneta derretida fora do lugar. Mais tarde, Steve faz uma tomografia cerebral e descobre que tem um tumor, o que o deixa abalado. Em seguida, Dennis e Steve atendem o casal no hotel. A mulher tem uma picada de cobra no joelho e está em estado de choque, só murmurando o nome do namorado. Eles encontram outro pacote de Synchronic no local e o agente de controle de animais diz que procuraram a cobra sem sucesso. Ele também diz que reconhece a picada de cobra, que poderia vir apenas de uma espécie que não é vista na área há décadas. Então Steve encontra uma sacola da loja onde a vítima comprou o Synchronic. Naquele momento, o zelador do hotel conta que ouviu um barulho alto vindo do poço do elevador. Dennis vai investigar e, ao abrir as portas do elevador, encontra o namorado da mulher no fundo do poço, morto, mas com um sorriso no rosto. A caminho do hospital, Dennis percebe que Steve está tomando remédios com mais frequência. Steve se encontra com o médico que diz que o tumor é cancerígeno e afeta a glândula pineal. Não há números exatos. Steve pode ter 6 semanas de vida ou várias décadas, dependendo de como ele reagir ao medicamento e à terapia. Mais tarde, Steve pensa em contar a Dennis as novidades, mas decide não fazê-lo. Dennis joga basquete com Brianna, tentando se conectar com ela. Ele está preocupado por achar que pode ter se afastado um pouco como pai. Brianna diz que não está passando por nada terrível, só está preocupada por ainda não saber o que quer fazer da vida. À noite, Dennis se encontra com Steve no bar e lhe dá uma lâmpada de presente de aniversário. Dennis então desabafa sobre suas dúvidas em relação ao casamento, confessando que não tem certeza se quer ser um homem de família. Ele olha para o estilo de vida de Steve como solteiro e às vezes sente inveja. Dennis escolhe esse momento para finalmente confrontar Steve sobre todos os remédios que ele vem tomando, preocupado que Steve possa ter um vício. Mas Steve não conta sobre o tumor, apenas diz que sabe se cuidar. No dia seguinte, a dupla chega a uma festa após outra ligação
investigação sobre uma overdose e encontra dois adolescentes. Um está morto no chão e o outro falando incoerentemente. Eles perguntam se há mais alguém e ele diz que uma garota chamada Brianna estava com eles. Aterrorizado ao ouvir o nome de sua filha, Dennis liga para sua esposa e descobre que Brianna não está em casa, confirmando que é sua filha que está desaparecida. Agora que um ente querido foi vítima do Synchronic, Steve decide visitar a loja que vende a droga e compra todos os pacotes restantes. Um homem vê isso e segue Steve até o carro, oferecendo uma grande quantia de dinheiro pelo Synchronic. Steve o dispensa e vai embora. Na casa de Dennis, ele e sua esposa estão em contato com as autoridades e imprimindo panfletos sobre Brianna. A esposa está devastada, achando que nunca fazem o suficiente. Naquela noite, Steve está deitado na cama com seu cachorro Hawking quando ouve um barulho vindo da sala. Pegando um taco, ele vai investigar e, ao abrir o armário, encontra o homem da loja. Steve ameaça bater nele, mas o homem confessa que foi ele quem fez o Synchronic. Seu nome é Dr. Kermani, ele trabalha como químico e tem tentado recomprar o Synchronic vendido por todo o país. Seu trabalho consiste em fazer drogas sintéticas, alterando a estrutura molecular de medicamentos legais, transformando-os em algo que imita substâncias ilegais. Synchronic deveria ser uma forma simples de diversão, mas acidentalmente fez algo que permite viajar no tempo. Aparentemente, Synchronic distorce o tecido do espaço-tempo, permitindo que as pessoas cruzem para diferentes períodos. Como afeta a glândula pineal, adultos com a glândula desenvolvida só podem aparecer como sombras ou fantasmas no passado, mas jovens com a glândula subdesenvolvida podem viajar completamente e até ficar presos em outra época. Kermani tem passado seu tempo rastreando todo o Synchronic para destruí-lo, e a loja era sua última parada. Cético, Steve diz que jogou o Synchronic no vaso sanitário e manda Kermani ir embora. Acreditando que todo o Synchronic foi eliminado, Kermani vai embora, mas então é revelado que Steve não jogou o Synchronic fora, ele apenas os jogou no lixo. No dia seguinte, Steve está em sua sessão de quimioterapia e assim que termina, sente imediatamente os efeitos colaterais e começa a vomitar aleatoriamente. Enquanto trabalha, Steve está exausto o tempo todo. De repente, Dennis recebe uma ligação do hospital informando que há um estoque de morfina desaparecido. Ele suspeita imediatamente de Steve porque ainda não sabe sobre o tumor e percebeu as mudanças na saúde de Steve. Logo recebem outra chamada sobre um homem com a perna quebrada e quando chegam ao local, descobrem que a vítima fala um idioma diferente. Eles começam a tratar o homem e Dennis começa a dar instruções a Steve. Isso irrita Steve, que diz saber como fazer seu trabalho, mas Dennis responde que não, insinuando que Steve veio trabalhar após consumir morfina. Ao saírem, começam a discutir, trocando insultos que logo se transformam em socos e o motorista da ambulância precisa separá-los. Steve vai embora, voltando para casa sozinho. Steve quase acredita que foi tudo um sonho até ver um corte no chão, feito pela espada do conquistador. Curioso com tudo isso, ele decide filmar sua experiência com uma câmera, explicando que a droga Synchronic o leva para o passado por 7 minutos e que ele acha que o mesmo aconteceu com Brianna. Ele toma outra dose e desaparece, surgindo em uma área congelada e, claro, começa a congelar na hora. Ele vê uma figura vindo em sua direção, mas acaba desmaiando de frio. 7 minutos depois, Steve reaparece em sua sala ainda tremendo. Ele percebe que a época para a qual ele viaja depende de onde ele está na sala, então tenta de novo no mesmo lugar. Dessa vez, ele coloca um casaco e leva lenha. Na paisagem gelada, ele consegue acender uma fogueira e vê a figura se aproximando com uma lança. Quando a pessoa chega perto, Steve vê que é um homem das cavernas. Ele toca a lança do homem das cavernas, que a abaixa, e Steve o convida para sentar. Os dois ficam sentados um de frente para o outro até os 7 minutos passarem e Steve volta para o presente. Na manhã seguinte, Dennis e sua esposa estão com mais problemas no casamento por causa do desaparecimento de Brianna. Enquanto isso, Steve ouve no rádio que o Dr. Kermani se suicidou. Mais tarde, Steve lembra que os paramédicos encontraram a moeda de cobre, a espada e a maçaneta nas casas que visitaram, o que significa que ele também deve poder levar coisas para o passado. Decidido a testar, ele toma outra dose de Synchronic e, ao desaparecer, abraça seu cachorro Hawking. Ele consegue trazer
trazer Hawking de volta, mas eles acabam em uma época muito racista. Eles aparecem em uma casa onde um homem os expulsa, então Steve e Hawking fogem, mas todos na cidade os olham com desprezo. 7 minutos se passam e, para o choque de Steve, ele não volta para o presente. Ele decide voltar para a casa onde ele e Hawking apareceram, tomando outro Synchronic antes de entrar escondido. Infelizmente, o homem os descobre e chama seus amigos, que aparecem em trajes brancos infames. O caos se instala na sala e Steve é separado de Hawking. Enquanto Steve tenta agarrar a coleira de Hawking, os homens estão prestes a atirar em Steve, mas de repente ele reaparece em sua sala sem Hawking. Naquele momento, Steve ouve Hawking choramingando e corre para a janela, apenas para ver Hawking desaparecendo lentamente. Este incidente leva Steve a duas conclusões. Se 7 minutos se passarem e você não estiver no lugar onde apareceu pela primeira vez, você ficará preso no passado, e ele precisa agarrar o objeto que ele quer corretamente, porque ele só trouxe de volta a coleira de Hawking. A pior parte é que ele não pode mais recuperar Hawking porque ele não tem Synchronic suficiente. Depois, Steve decide ir para os dormitórios da universidade onde Brianna desapareceu. Anteriormente, um dos adolescentes no incidente disse que Brianna foi vista sentada em um local antes de desaparecer, e Steve tenta viajar para esse local exato. Ele acaba no meio de uma floresta onde vários homens realizam um ritual e o confundem com um espírito que eles invocaram. Eles imediatamente o cercam e Steve começa a correr na direção de onde veio. Felizmente, ele consegue pegar uma cadeira de jardim e é transportado de volta ao presente sem problemas. Naquele momento, o adolescente que lhe contou sobre Brianna aparece e esclarece que Brianna havia se afastado, ela não desapareceu daquele local específico. Algum tempo depois, Steve se encontra com Dennis em um bar, e Dennis confessa que ele pode estar se divorciando. Ele se sente culpado por não cumprir a promessa que fez à esposa no dia do casamento, e explica que ela o amou incondicionalmente, mas ele não acha que retribuiu o amor. Ele diz que Brianna era a única que mantinha o casamento deles à tona, e agora que ela se foi, ele sente que nada os mantém juntos. Steve então revela que trocaria sua vida de solteiro pela vida de casado estável de Dennis em um piscar de olhos, o que surpreende Dennis. Então Steve finalmente revela a verdade sobre seu tumor cerebral, o que deixa Dennis muito chateado. Steve tenta acalmá-lo dizendo que ele está fazendo quimioterapia, e os dois se reconciliam, levando Dennis a revelar que na verdade era o motorista da ambulância deles que estava roubando a morfina. Mais tarde, em um cemitério, Steve mostra a Dennis imagens de vídeo da evidência dos efeitos do Synchronic, o que deixa Dennis preocupado com Brianna estar presa no passado. Então Dennis percebe que Brianna pode ter deixado uma mensagem para eles decifrarem no presente, o que faz Steve se lembrar da pequena pedra no parque onde eles se sentaram juntos. A dupla corre para a pedra e encontra apenas uma palavra: sempre. Este deve ser o lugar onde Brianna desapareceu. Então, com apenas 2 peças de Synchronic restantes, Steve decide voltar para buscá-la. Desta vez, Steve é transportado para a Guerra Civil Americana e há bombas e tiros acontecendo ao seu redor. Steve imediatamente corre para um bunker e encontra um monte de soldados mortos, enquanto continua chamando por Brianna. Ele não tem escolha a não ser rastejar por pilhas de corpos até que finalmente ouve Brianna chamando-o de volta. Os dois finalmente se reencontram e Steve dá a Brianna seu último Synchronic, explicando que eles precisam chegar à pedra em 7 minutos ou então ficarão presos no passado para sempre. A dupla começa a correr em direção à pedra, mas Steve é baleado. Brianna tem que ajudá-lo a se mover, mas naquele momento um soldado aleatório aparece e chama Steve de escravo, enquanto os mantém sob a mira de uma arma. Isso faz com que os 7 minutos de Steve acabem, o que significa que ele está preso neste período de tempo. No entanto, ele ainda pode salvar Brianna, então ele faz um plano. Quando ele vê uma mina na frente do soldado, ele atrai o homem para que ele pise nela, mas infelizmente o soldado a ignora enquanto se prepara para atirar. De repente, Brianna desaparece e uma explosão massiva sacode Steve e o soldado, fazendo com que o homem perca o equilíbrio e pise na mina terrestre, que o explode em pedaços. Steve então se levanta e senta na pedra, enquanto no tempo presente, Brianna reaparece e se reúne com seu pai. Então eles veem Steve aparecendo
fantasmagoricamente na pedra antes de desaparecer no nada, preso no passado. E assim que se cumprimentam, Steve percebe que nunca mais conseguirá voltar ao presente. Terminando assim Synchronic, filme de ficção científica e aventura de 2019, e eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes, valeu, é nóis. Fui.